A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Bem-vindos a mais um dia da nossa poderosa jornada 7 dias de libertação. Hoje é o dia 5, e o tema que o Espírito Santo colocou em nosso coração é: como manter a fé em tempos difíceis. Você que está assistindo, talvez esteja enfrentando uma dor profunda, uma perda, uma enfermidade, uma crise familiar, financeira ou espiritual. Talvez sua fé esteja sendo provada no limite. Mas hoje, Deus vai te visitar. Vai restaurar sua fé, acender novamente a chama da esperança e te renovar por completo. Fique conosco até o fim. Vamos juntos mergulhar na palavra, em testemunhos tocantes, revelações espirituais, fatos históricos que mostram a fidelidade de Deus e momentos de oração que vão transformar a sua vida. Vivemos em um mundo que clama por respostas. Guerras, pandemias, tragédias naturais, fome, perseguição. E em meio a tudo isso, surge a pergunta: onde está Deus? Jesus nunca nos prometeu uma caminhada fácil. Pelo contrário, ele nos alertou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tempos difíceis não são a ausência de Deus. São muitas vezes o cenário onde ele mais revela a sua glória. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos e judeus foram mortos, mas outros, como Corrie ten Boom, se levantaram com uma fé inabalável. Ela e sua família salvaram centenas de vidas na Holanda, escondendo judeus em sua casa. Corrie sobreviveu a um campo de concentração e, depois da guerra, pregou sobre perdão, inclusive perdoando um guarda nazista. Hebreus 11 é conhecido como o Hall da Fama da Fé. Ali lemos sobre homens e mulheres que mantiveram a fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Abraão, quando foi chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Hebreus 11, 24, 25. O que é isso? É fé. É certeza daquilo que se espera e convicção do que não se vê. Um pastor africano perseguido por muçulmanos perdeu esposa e filhos num ataque. Ele ficou entre a vida e a morte, mas quando se recuperou, voltou para a mesma aldeia, para perdoar os agressores e continuar pregando o Evangelho. A aldeia inteira se converteu. Isso é fé em ação. Há momentos em que oramos, clamamos, choramos, e parece que o céu está de bronze. Não ouvimos nada. E aí o inimigo sopra. Deus te abandonou. Mas é mentira. No livro de Jó, vemos um homem justo, íntegro, que perdeu tudo: filhos, bens, saúde. E por longos capítulos Deus não responde. Mas Jó declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo, é maturidade, é confiança. Ele trabalha no invisível. Ele sonda corações. Ele nos molda como o oleiro no barro. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes para que Deus retirasse um espinho na carne. Mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A graça não é apenas perdão, é força para continuar. É ânimo sobrenatural. É recurso espiritual para não desfalecer. Durante o cerco de Jerusalém em 70 d.C., muitos cristãos lembraram da profecia de Jesus, Lucas 21, 20 e 21, e escaparam para as montanhas. Mesmo em meio ao caos, a graça de Deus guiou os fiéis. Muitas vezes os tempos difíceis vêm para nos levar ao arrependimento. Não porque Deus quer nos destruir, mas porque quer nos restaurar. Davi, após pecar com Batseba, teve sérias consequências, mas no Salmo 51 ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse arrependimento sincero o levou à restauração.
E Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Um ex-traficante brasileiro, condenado a décadas de prisão, aceitou Jesus na cadeia. Ali começou a pregar para outros presos, fundou uma igreja dentro da prisão e hoje, liberto, prega em diversas nações. O perdão de Deus o restaurou e o transformou em um embaixador do céu. Como manter a fé viva? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Pela oração constante, por lembrar-se de testemunhos passados, por adorar, mesmo quando não há motivos aparentes. Paulo e Silas, presos injustamente, cantavam e oravam à meia-noite. O cárcere tremeu, portas se abriram, e o carcereiro se converteu. Atos 16. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A cruz foi o momento mais sombrio, mas veio a ressurreição. José foi vendido, preso, esquecido, mas se tornou governador. Ruth perdeu tudo, mas foi redimida. Se você está vivendo um tempo difícil, creia, ainda não é o fim. O final da sua história será glorioso. Deus escreve certo até nas linhas tortas da nossa dor. Às vezes, tentamos entender os caminhos de Deus com nossa mente limitada. Queremos explicações, queremos lógica. Mas Deus é soberano. Seu entendimento é inescrutável. Isaías 55:8-9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Você pode não entender o porquê do luto, da enfermidade, da rejeição, mas Deus vê o que você não vê. Ele está escrevendo algo eterno. Quando Jesus soube da doença de Lázaro, ele não correu para curá-lo. Esperou, e Lázaro morreu. Mas Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. João 11:4. Às vezes, o milagre maior não é impedir a dor, mas ressuscitar algo que já morreu diante dos olhos humanos. Há dores que nos transformam, que nos forjam, que nos tornam mais dependentes de Deus. Davi, antes de ser rei, foi perseguido, traído, humilhado. Viveu em cavernas, fugindo de Saul. Mas foi nesse deserto que ele aprendeu a adorar, a depender de Deus, a guerrear. O salmista dos Salmos nasceu na dor. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A cruz de Cristo foi o maior sofrimento do mundo, mas também a maior vitória do céu. Quantos estão a um passo do milagre e desistem? O povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, mas murmurou, teve medo e duvidou. Resultado? 40 anos no deserto. Números 14:11. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim com todos os sinais que fiz no meio dele? Desistir é abrir mão de uma colheita plantada em lágrimas. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes criar a lâmpada. Quando perguntado sobre os erros, ele respondeu: eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Na vida espiritual, cada oração, cada lágrima, cada passo de obediência conta. Talvez você se sinta sozinho, abandonado, incompreendido, mas há um lugar onde ninguém pode te tirar da presença de Deus. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus no Getsêmani sentiu-se só. Seus discípulos dormiram. Ele suou sangue. Mas mesmo ali, um anjo o fortaleceu. Lucas 22:43. Deus permite a solidão para te atrair para mais perto. Ele quer intimidade. Não apenas multidões em volta dele, mas adoradores aos pés dele.
um missionário em um país fechado à pregação do Evangelho, passou anos sozinho sem ver frutos. Mas um dia, um grupo de jovens o procurou dizendo: "Você foi visto em sonhos por muitos de nós. Sua presença aqui foi resposta de Deus." Hoje, há mais de 100 igrejas subterrâneas naquele país. Tudo começou com uma fé que não cedeu à solidão. Daniel 3 nos conta sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Foram lançados na fornalha 7 vezes mais quente. Mas lá, não estavam sozinhos. O rei disse: "Não lançamos 3 homens atados no fogo? Mas vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus." Deus não os impediu de entrar no fogo, mas entrou com eles. O fogo não os consumiu, e quando saíram, nem cheiro de fumaça havia. A prova que parecia fim se tornou testemunho. Policarpo, discípulo de João, foi preso aos 86 anos. Quando quiseram queimar ele vivo, sua resposta foi: "O fogo que vocês acendem dura pouco, mas o fogo eterno é muito pior." Ele foi queimado, mas seus últimos minutos de vida levaram centenas a se converterem. A fé resiste ao fogo. Deus não apenas sustenta, Ele restaura. Joel 2:25, "Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos." Jó 42:10, "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía." A maior prova da fé é permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. O filho pródigo foi longe, gastou tudo, caiu no fundo do poço. Mas um dia, voltou, e o pai o recebeu com festa. Lucas 15:20. "E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou." Deus nunca se esquece de um filho. Mesmo nos tempos difíceis, Ele continua olhando ao longe, esperando o retorno de muitos. Se você se afastou, volte hoje. Ele te espera de braços abertos. Meu irmão, minha irmã, você ouviu muita coisa neste vídeo. Mas o mais importante é: Deus te ama. Deus não te abandonou. Deus está contigo agora mesmo. Estamos encerrando este vídeo, mas o mover de Deus não termina aqui. Você ouviu a palavra, chorou com os testemunhos, se alimentou da verdade. Agora, é hora de tomar uma decisão. Não deixe o tempo difícil apagar a promessa. Persevere, creia, espere em Deus. Vamos fazer a última oração? Pai, em nome de Jesus, apresentamos cada vida que chegou até aqui. Tu conheces as dores, os desafios, os desertos. Sopra vida sobre quem está abatido. Renova a fé. Que teu Espírito Santo inunde cada coração. Restaura, cura, liberta e dá uma nova esperança. Pai amado, nós nos colocamos na brecha agora por cada um dos teus filhos e filhas que estão orando conosco neste momento. Que cada lágrima seja colhida por ti como semente de milagres. Que toda a alma cansada encontre descanso nos teus braços. Que todo espírito abatido seja erguido pela tua mão poderosa. Espírito Santo, visita os lares, os quartos, os hospitais, os lugares ocultos onde ninguém vê, mas onde o Senhor já está presente. Levanta os caídos, restaura os sonhos que foram enterrados, reacende a chama da fé. Toca, Senhor, os corações feridos. Transforma o pranto em cântico de vitória. Que cada pessoa que ora conosco agora sinta a tua presença, invadindo o ambiente com paz que excede todo o entendimento. Nós oramos contra toda seta do inimigo, contra pensamentos de suicídio, desânimo, autodesvalorização e todo espírito de acusação. Em nome de Jesus, declaramos libertação total. Onde havia trevas, haja luz. Onde havia confusão, haja direção. Onde havia medo, entre agora a coragem vinda do alto. Senhor, unge mentes e corações. Derrama sabedoria, discernimento e força espiritual para continuar a jornada. Que os dons sejam ativados,
Que ministérios adormecidos ressuscitem, que propósitos perdidos sejam reencontrados à sombra da tua cruz. Derrama sobre cada um o óleo da alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Que haja agora um recomeço, que esta seja uma noite de cura e transformação. Que vidas sejam salvas, alianças restauradas, famílias curadas. Que cada pessoa que chegou até aqui receba agora um sinal do céu. Fala, Senhor, de forma única e pessoal. E que a fé que foi plantada neste vídeo cresça, floresça e frutifique para a glória do teu nome. Oramos confiantes, porque sabemos que tu és o Deus que ouve e responde. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo falou com você, comente aqui abaixo. Eu mantenho minha fé viva. Compartilhe com 5 pessoas que precisam dessa palavra. E lembre-se, no Ecos da Palavra, a voz de Deus sempre ecoa sobre sua vida.